Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na Arpija, sou Cirilo Cavalli e hoje nós estamos abrindo uma categoria nova de avaliações, lava-louças. Para aqueles que não conhecem direito esse tipo de produto, vou deixar um link aqui em cima, onde a gente explica um pouco mais das funcionalidades que esses produtos têm para oferecer, mas hoje entrar nos detalhes da EOS ELL 14 de 14 serviços. Vamos lá? Atualmente a EOS está com esta lava-louça no mercado, que pode ser encontrada em duas cores diferentes. Neste caso aqui, a preta, mas também você encontra ela em prata. O conjunto é inteiro pintado, tem um certo brilho, tá até aqui para ver no reflexo. Nessa área superior, o topo aqui é plástico, e é comum das lava-louças terem essa área plástica. Em cima é uma peça de madeira, que também é bem comum ser assim. Muito similar a lavadoras de tombamento, que normalmente tem essa peça também de madeira. Aqui na frente tinha uma chapa metálica que faz esse U ao redor do painel, que quando desligado fica super discreto. É uma peça de acrílico aqui. No geral, um bom acabamento, ótimo encontro entre as peças. Conceito meio minimalista, pelo menos quando está desligado. A única coisa que ficou um pouco estranha é essa defasagem da porta e na base ser levemente retraída. É normal, porque quando você vai abrir a porta, ela tem que vestir dentro do corpo. Então, visualmente pode parecer estranho, mas faz parte, é assim que é o design da unidade. Quando ligando, ela tem LEDs brancos no painel, funcionalidades dos dois lados, apesar de que aqui são somente os extras. A maioria do controle vai estar aqui, do lado direito. Então, aqui eu tenho programas, 6 programas diferentes, intenso, eco, ciclo leve, 1 hora, lavagem rápida e somente enxágue. Ciclos meio padrão em lava-louças, nada demais que apareça aqui. E aí o Alt é para você escolher outras funcionalidades. Nesse caso aqui são duas. Uma para você utilizar pastilhas, que a gente chama de 3 em 1. É aquela barrinha ao invés de você colocar o pó. E a outra é a secagem extra. Temperaturas mais altas para conseguir secar melhor a louça. Depende para aqueles que não vão utilizar o líquido secante. Por sinal, ela tem um aviso no painel quando falta líquido secante. É comum em lava-louças fazerem isso. Internamente ela tem um dispenser para colocar o sabão e também para colocar o líquido secante. E ali você também consegue regular o quanto de líquido secante ela vai colocar em cada lavagem. Ela tem um desenho, posicionamento e comportamento parecido com grande parte das lava-louças do mercado. Então, nada demais se esperar desse tipo de conjunto. Basicamente, todas as lava-louças funcionam da mesma maneira, liberando depois de alguns minutos o detergente no ciclo. Quando selecionando um programa, ela vai mostrar a estimativa do tempo para conseguir concluir aquele ciclo. Não é tão preciso, porque tem várias variáveis que podem influenciar nesse processo. Seja a sua temperatura interna, seja a pressão da água, tudo isso influencia o tempo que ela está estimando, e aí ela vai conseguindo corrigir isso quanto mais próximo está chegando do fim. Os ciclos mais longos vão ser o intenso e o eco. É normal que esses dois ciclos demorem mais, porque eles fazem mais lavagens, mais enxágues. O intenso vai bater temperaturas mais altas para conseguir extrair o máximo de sujeira. E o eco ele vai gastar mais tempo lavando para compensar a ausência de temperatura que ele tem durante o ciclo. O comportamento da máquina é sempre muito similar. Vai movimentar os aspersores, por sinal, acho que vale até abrir aqui. Os aspersores são essas peças giratórias que ficam movimentando a água quando você está recirculando ela e aquecendo muitas vezes para remover a sujeira. Falando um pouco da área interna do conjunto, é uma unidade muito bem pensada. Ela tem 3 prateleiras, então aqui mais para peças maiores, aqui para copos, normalmente, e aqui para talheres. Ela não vem com nenhum cestinho que se vê em muitas lava-louças, mas como a área é grande aqui em cima, você consegue aproveitar muito para talheres e objetos pequenos. Agora, o mais interessante das prateleiras é que elas são bem flexíveis, para mudar a configuração de acordo com as peças que você coloca aqui dentro. Por exemplo, essa de talheres, você consegue mexer nas laterais dela, abrindo o espaço para a segunda gaveta, e poder colocar de repente uma taça, se você tiver menos talheres. Ou abrir ela completamente. Então, é algo interessante. Na prateleira central, você consegue baixar e levantar as peças laterais, para segurar de repente uma taça, ou para de repente colocar copinhos pequenos aqui em cima. Você consegue baixar as aletas centrais
para de repente assentar uma tigela ou algo maior do que um copo, que não precise das aletas, e ainda consegue baixar e levantar a prateleira inteira como um todo, para de repente conseguir acomodar peças maiores embaixo ou acomodar peças maiores em cima, se não tiver nada grande na prateleira inferior. Na prateleira de baixo você ainda consegue baixar também as aletas aqui, e aí você consegue ter um acesso grande para panelas. Tudo isso, gente, facilita muito. Quando você fica com esses pinos para cima, são ótimos para pratos, mas quando você tem uma panela, dificulta sentar muita coisa. Então, essa flexibilidade desse conjunto ajudou e muito. É fácil de remover a prateleira de baixo, as de cima são um pouquinho mais complicadas, mas assim mesmo é possível remover para fazer uma limpeza completa. Por sinal, falando em limpeza, aqui a gente tem o filtro principal, que faz a coleta durante o fluxo natural de lavagem e depois a drenagem. Essa peça também ficou muito fácil de você acessar, o filtro interno e o filtro central. Então, é um produto prático, para quem já teve algumas lava-louças que o filtro é todo encaixado, não tem como desmontar com facilidade, vai se impressionar com essa facilidade de desmontar o filtro. Em geral, é um produto grande, mas o tamanho dele é padrão das lavadoras de 12 e 14 serviços que tem no mercado. A área interna dela é de inox e os aspersores são dois, um embaixo da segunda prateleira e outro embaixo da prateleira inferior. Apesar de não ter nenhum aspersor em cima da prateleira de talheres, existe uma peça que faz uma distribuição de água, então ainda é irrigado aqui em cima, apesar de não ter uma peça girante. Então ela faz uma cobertura geral quando fazendo a lavagem. Nos testes realizados aqui, a gente usa várias sujidades diferentes: manteiga, café, leite, molho de tomate, feijão com farinha, arroz, tudo impregnado de forma controlada, e aí tudo fica seco e a gente bota na lava-louça de um dia para o outro sem fazer pré-lavagem. São 6 serviços que a gente utiliza e depois de realizar o teste a gente analisa o que saiu e o que ficou. Até mesmo marcas de água, se não secou direito, vai ficar impregnado e a gente vai conseguir dar nota para tudo isso. Neste conjunto, no nível intenso, ela teve 80% de remoção, mas somente 5 peças estavam com sujidade de alimentos. O resto foi só gotas de água que secaram e deixaram algum tipo de mancha. Então, foi um resultado positivo, porém aqui a gente está falando do nível intenso. Quando indo para o ciclo de 1 hora, aí cai consideravelmente a eficiência, fica aí perto de 70%. Mas assim mesmo, gente, se você fizer pré-lavagem, provavelmente vai atender muito bem para aqueles que têm esse hábito de limpar toda a louça antes de colocar na máquina de lavar. Algo que esse produto impressionou comparado com várias outras lava-louças é o ruído. O produto não passou de 52 dBA, tem produtos que chegam aí perto de 60 dBA, então para quem quer botar o produto para rodar à noite ou algo do gênero e tem o quarto perto, esse conjunto pode ser que atenda muito bem. O ciclo que gasta mais energia e mais água é um intenso, já esperado até, perto de 19, 20 litros quando faz o ciclo completo. E aí, quando falando de energia, vai variar muito da temperatura interna da água onde estiver entrando. Então, nos testes que a gente fez aqui, deu perto de 1,2 kWh, mas é possível consumir um pouco mais e, de repente, até um pouco menos. Se você habilitar o Seca Mais, tem mais 10 minutos de resistência ligada, então aí tem um acréscimo de energia, mas dependendo da situação, compensa pelo resultado. Na questão de segurança, é um conjunto que não vai tombar para frente, ele abre 90 graus, as prateleiras deslizam com facilidade, assim ela não vai tombar assim que você colocar os objetos. Também quando ela está nessa posição aqui, você vai colocando as peças, nada vai tombar, elas aguentam um bom peso e elas deslizam com facilidade. Não tem nenhuma fuga de corrente, mas é importante você aterrar o conjunto, misturar água e sabão nunca é bom. Tem alguns pontos que tem fuga, mas não são nada tocáveis com facilidade. Bem, gente, esses são os principais detalhes dessa ELS de 14 serviços, que realmente consegue acomodar 14 serviços. Digo que vocês gostariam de saber a mais desse tipo de conjunto, que a gente poderia trazer de mais detalhes em lava-louças. Por hoje é só. Assine o canal, gente, que vem mais. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.